Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre a editora Ultimato do Bacon e a sua proposta de fazer quadrinhos acessíveis, de qualidade, para trabalhar aí com a formação de leitores, algo que é muito importante hoje em dia, principalmente com muitas editoras chegando e apostando num material mais luxuoso, acabamento com capa dura, lombada, verniz localizado, hot stamp e todas essas coisas que a gente sabe que fica bonito, fica, mas encarece o produto. E às vezes um adolescente ou um jovem adulto ainda não tem condição, né, não tem um poder aquisitivo para comprar esse tipo de material. Então, a editora Ultimato do Bacon pensou aí na coleção Escafandro e já saíram dois títulos. O primeiro, O Vampiro, uma adaptação feita pelo Laudo, e O Crime, de Arthur Saville, uma adaptação feita pelo Flávio Soares, né, de um conto do Oscar Wilde. E a gente vai falar um pouco mais hoje sobre esse trabalho aqui do Flávio Soares. O Flávio, que já é bastante conhecido aí, principalmente o pessoal da internet, porque ele vem publicando uma tirinha muito famosa, que é A Vida com Logan, mostrando a realidade de seu filho que tem síndrome de Down. Então, é uma tirinha muito tocante e cômica também, que já ganhou aí, concorreu a HQ Mix, ganhou a HQ Mix. E o Flávio Soares, ele foi chamado pelo pessoal do Ultimato do Bacon para fazer essa adaptação aqui desse conto do Oscar Wilde, O Crime de Arthur Saville. Mas antes da gente entrar propriamente dito na HQ, eu só quero retomar um pouco aí de quem foi Oscar Wilde, né? Oscar Wilde, ele foi um cara assim, sabe aquele cara que gostava de cutucar a onça com vara curta? Era ele, tá? Ele viveu durante a era vitoriana, né? Ou seja, aí meados para o final do século XIX. Ele era irlandês e ele foi para Londres, trabalhou como jornalista, depois como dramaturgo, e aí ele começou também a ser escritor. Ele escreveu vários contos, tá? E apenas um romance, que foi bastante conhecido, O Retrato de Dorian Gray. E o Oscar Wilde, ele era muito crítico desse moralismo que imperava na sociedade londrina, tá, do século XIX, que era justamente um moralismo exacerbado, uma questão toda de ética profunda, né? Só que isso meio que era de aparência, né? Porque era um moralismo tão exacerbado e, ao mesmo tempo, a gente vê o crescimento do número de prostitutas nas ruas de Londres, e muitas delas eram mulheres que haviam desfrutado, digamos assim, dos prazeres da cama antes do casamento. Então, a saída delas era ir para as ruas, né? Ou então para uma das muitas casas também que foram criadas aí já para o finalzinho do século XIX, para, tipo assim, resgatar, redimir essas mulheres de família, tá? Que haviam sido, digamos, né, difamadas, usadas e jogadas fora, enfim. E o Oscar Wilde, ele frequentava aí os círculos, né, da alta sociedade, mas ele também conheceu as ruas, principalmente
no tocante aí à prostituição masculina também, que existia e era forte, tá? Ele gostava muito de, com ironia, apresentar essa sociedade londrina da era vitoriana e também dentro, claro, da Belle Époque, essa efervescência que as artes como um todo elas vão viver na Europa, tá? Então, o crime de Arthur Saville é justamente esse conto onde ele vai pegar um personagem ético, digamos até inocente, puro, tá? Que é o Arthur Saville, que está noivo, e um belo dia ele vai numa das festas da Lady Windermere e tem um convidado diferente por lá, é um quiromante. E aí, como todos estão ali lendo, deixando o quiromante ler suas mãos para saber os seus futuros, né? O Arthur, ele também quer conhecer o seu futuro. E o Mr. Podgers, né, que é o quiromante, ele vai confessar a Arthur que viu algo muito feio nas suas mãos. Ele viu um assassinato. E aí Arthur, que era puro, que era devoto à sua família, à sua noiva, aos seus princípios éticos e morais, ele começa a ficar corroído pelo destino, né? Poxa, se o destino está dizendo que eu vou matar alguém, eu tenho que matar, né? Ou seja, pelo moralismo e pela ética da era vitoriana, era como se ele tivesse uma missão. Ele tinha que cumprir essa missão. E essa missão, né, ou seja, ele ia sujar as mãos antes do casamento. Ele não podia jamais cometer esse crime depois de casado, certo? Então, ele vai pensar em quem ele pode assassinar para garantir que sua sina seja feita, seja cumprida. E então tem esse desenrolar tragicômico aqui do conto, tá? Que o Flávio Soares fez extremamente bem, passou extremamente bem toda essa questão da ironia, né? Do Arthur procurando quais parentes ele poderia dar cabo, tá? Sem se comprometer, é óbvio, até que, né, nada dá certo e, por ironia do destino, vai acontecer o que vai acontecer, que eu não vou contar, que é para vocês poderem ler. E, gente, a forma como Flávio Soares emprega para trabalhar essa alfinetada, essa ironia do Wilde na alta sociedade é justamente, com os rostos assim angulosos dos personagens, tá? Olha a Lady Windermere aqui. Ele faz esses rostos pontiagudos ou redondos demais, tá? E meio que como se fosse uma múmia, né? Assim, é uma tonalidade de pele que ele escolheu botar, porque ele também faz as cores, como se a pessoa fosse cadavérica, tá? Olha aqui a mãe do Arthur Saville. Olha como é que ele faz a mãe. E da mesma forma, né, ele vai empregar esse tom aí meio desbotado, mofado nessas pessoas. E ele também trabalha o contraste, porque se a gente tem essas pessoas, digamos assim, mais maduras, principalmente as mulheres, né? Meio que faz aquele jogo de
de aparências, de esconde-esconde aí social, ele também vai colocar uma certa pureza no rosto de alguns personagens, né? Ó, a Sibila, a noiva do Arthur, né? Ela aparece sempre como alguém muito pura, muito ingênua, muito bobinha, como o Arthur do início da trama, tá? O Arthur que ainda não havia sido corrompido, não havia se deixado corromper por essa quase loucura de cumprir um destino que lhe foi dado. A forma como Flávio Soares adaptou aqui o conto, ele escolheu, né, passagens muito interessantes, e ele foi bem simétrico e certeiro ali nos cortes, tá? E aquele final assim surpreendente que a gente vê onde vai ocorrer a mudança do personagem, a mudança ética, a mudança moral, certo? Que é o que vai acontecer, como o Oscar Wilde já dizia, né? Com essa era vitoriana mais, digamos assim, amadurecida, tá? Ou seja, de tanto moralismo, né, de tudo ser proibido, de tudo não poder ser mostrado, que o Wilde sabe que era mais, né, nas aparências. Quando chega ali para o finalzinho, né, da era vitoriana, porque esse conto foi escrito em 1887, tá? Ele foi publicado ali nos jornais, e em 1891 que ele foi publicado realmente num livro. Então, quando chega ali, né, como ele fala já na maturidade ali da era vitoriana, esse moralismo exacerbado, ele vai dar lugar a escamosidades, certo? As pessoas tentarem dar um jeito de fazer o que elas querem, mesmo que seja proibido, né? E ele faz com a ironia assim, incrível que o Flávio Soares soube empregar aqui no quadrinho. E a proposta da Escafandro, como eu falei, é ser um material de boa qualidade, né? Apresentar um material de boa qualidade com um preço em conta. E as histórias, elas vão revezando, ó, eles têm esses selos aqui. Então tem o selo terror, o selo humor, o selo pulp, o selo aventura, tá? Então vão ser bem diversificados esses títulos que eles vão trazendo aqui para a gente. O terceiro volume da Escafandra é o Vida Eterna, do Marcel Bartolo, que é uma adaptação de um conto do Machado de Assis. O quarto vai ser uma adaptação do Zorro pela Germana Viana. E o quinto, tem parceria minha com Germana também, mas a gente ainda não pode falar. Eu só digo que é algo muito bacana, dentro também dessa mesma pegada do Crime de Arthur Saville, né, de humor de cada falso, certo? Então, pessoal, vida longa a Escafandro. Escafandro 1, o Vampiro, e Escafandro 2, o Crime de Arthur Saville, são quadrinhos mais do que porreta e merecem aí a sua conferida.